Resultados da reforma. Ainda temos um tempinho, vamos tentar falar mais um pouquinho. Resultados da reforma. 3 palavras. 3 palavras. Divisão, reforma e avivamento. Vamos falar primeiro de divisão. É claro que a reforma protestante trouxe divisão na igreja ocidental. Isso aí é claro e evidente. A cristandade estava dividida. E dividida de várias formas. Começando pelo norte protestante e o sul católico. Isso é bem claro na Europa, você vê bem isso. O norte é protestante e o sul é católico. Não sei porquê, na providência de Deus era assim que era para ser. E não só houve divisão entre católicos e protestantes, mas houve divisão desde o início dentro do próprio protestantismo, infelizmente. Vocês lembram que nós falamos no domingo passado do encontro de Zwinglio com Lutero em Marburg, certo? Em que eles não se entenderam, Lutero bateu na mesa, e quando Lutero bate na mesa não tem mais conversa. Né? O homem é complicado. Apesar do Melanchthon sempre querer unir os protestantes, né? E o Calvino também. O Calvino tentou por um tempo, depois ele viu que não tinha mais jeito também. Ele nunca acreditou que ia dar para unir católicos com protestantes, porque era inviável. Mas entre os protestantes, o Calvino também queria ver união. Então, na verdade, 3 grandes divisões no protestantismo. Podemos aí ter 90% dos protestantes estão aí. Os outros 10% você vai ter dentro de grupos radicais, né? Anabatistas, grupos menores, certo? Mas os grandes grupos são os luteranos, os reformados e os anglicanos. Esses reformados aparecem em vários lugares. Em Genebra é reformado, em Zurique é reformado. Você tem os huguenotes na França, que são perseguidos, mas são reformados também. Os holandeses, né? Lá também, igreja reformada. Então, reformados é uma coisa que pega mais países, né? Os luteranos pegam mais em torno da Alemanha. Não só a Alemanha, mas também aqueles outros países que tem ali. Boêmia, Morávia, na época, né? Vamos falar um pouquinho da França. Acho que é interessante, para não deixar de fora os huguenotes. Acho que a gente pode aproveitar aqui e falar um pouco sobre isso. Sim. Não, é que eu quero falar especificamente dos reformados, só que na França. Os huguenotes, assim chamados, certo? Não sei por que o nome deles... Esse era o nome que os inimigos davam para eles, né? Huguenotes. Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho deles. Não tem como a gente entrar em detalhes, mas eles são importantes inclusive para a história da igreja no Brasil, né? Porque nós poderíamos ter tido uma colonização de huguenotes aqui, né? Não tivemos por muito pouco, certo? Graças aos heróis da sua infância, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que convenceram o Mendes Sá para mandar o Estácio de Sá lá matar todo mundo, certo? Então aqueles heróis seus, né, da infância, certo? Foram os responsáveis por acabar com o protestantismo que tinha uma chance, né? Não era uma chance muito consistente, mas tinha uma chance. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Antes disso, eu quero falar daqui a pouco já está na hora do nosso intervalo, eu só quero falar de uma coisa nova que aparece. Os países passaram a ter que tratar de uma coisa que não existia antes: pluralismo religioso. Agora a igreja não é mais uma só, e em alguns países você tem várias igrejas coexistindo, e o que fazer? Tudo isso é muito novo, não sabemos como lidar com isso. Hoje para nós é tudo muito normal, né? Eu saio daqui, eu estou numa igreja batista, daqui a pouco eu passo na frente de uma católica, depois uma presbiteriana, e tudo é muito normal, porque nós vivemos no nosso tempo, mas ali isso não é tão óbvio, certo? Vamos tentar nos colocar no lugar das pessoas daquela época. Alguns países tinham uma fé só. Alguns eram católicos. Quem? Espanha, com certeza. Portugal, sim. Itália, né? Países de uma fé só. Tranquilo, não tem maiores problemas, certo? Tem países protestantes? Tem? Escócia, que mais? A Alemanha não. A Alemanha é toda dividida. Exatamente, é anglicana, é protestante, certo? Irlanda é católica, né? Irlanda é católica. França não. França tem problema. França é confusão. É exatamente aí que a gente queria chegar. Os que tiveram que lidar com a encrenca.
Quais são? Eu não sei, eu acho que aqueles países ali, eles faziam parte, alguns faziam parte do Império Russo, e aí não é a Igreja Ocidental, é a Igreja Oriental. Alguns faziam parte do Santo Império Romano, né? Porque não adianta a gente falar agora em Alemanha, não tem Alemanha, não existe Alemanha, existe Santo Império Romano, certo? Norte da África é islamismo, né? Tudo. Desde lá do século VII, tudo islamismo. Né? Até hoje lá são os piores países que tem, tudo tomado por muçulmanos, tudo ali. Grécia, boa pergunta, não sei como é que era na Grécia. Claro, a Igreja Ortodoxa, claro. A Igreja Oriental. Por isso que não entra aqui nessa. Né? É a Igreja Oriental, com certeza. Obrigado, Deb, isso mesmo. No Império, a coisa só foi resolvida com a Paz de Augsburgo, de 1555. Foi assinado um acordo, o acordo era mais ou menos o seguinte, para simplificar, certo? Porque o Santo Império Romano é formado de vários reinos, certo? Pequenos reinos ali, como a Saxônia, por exemplo, nós falamos da Saxônia. E a Paz de Augsburgo foi o seguinte, para não dar rolo, cada região assume a religião do seu rei. Interessante, né? Então você se converte à religião do rei, aí você está tranquilo. Senão você sai porque ali não pode ficar. Né? Então eles não permitiram assim um pluralismo realmente. Né? Eles, na verdade, acharam uma outra solução. Você tem, dentro do Santo Império Romano, depende do reino que você está, é católico ou é protestante. Na França, nós temos uma minoria calvinista e um reino fortemente católico. Esse é problema, esse é explosivo. Por isso houve forte perseguição aos huguenotes. O Calvino incentivava muito a reforma na França. Ele mandava jovens para lá, depois de treinados na Academia de Genebra. Preparava e mandava os caras para lá. É muito interessante, tem as cartas, né? As cartas de Calvino aos 5 prisioneiros de Lyon. São cartas muito bonitas do Calvino incentivando aqueles rapazes que estavam presos por causa da sua fé em Lyon. Um trecho. Já que foi da vontade de Deus usá-los até a morte, na manutenção da sua luta, Ele fortalecerá as mãos de vocês na batalha e não permitirá que nenhuma gota do sangue de vocês seja derramada em vão. Então são 5 homens preparados para morrer. O próprio Calvino sabe que não tem jeito, vão morrer. Certo? O Calvino sempre dizia que a reforma não se faz com revolução, não se faz com armas. A reforma se faz com lágrimas e sangue. E oração. E oração. Esqueci da oração. Oração ele colocava. Lágrimas e orações são nossas armas. Mas houve pessoas, como John Knox na Escócia, que pegaram em armas sim. E na França acabaram pegando em armas também. Certo? E ficaram, na verdade, eles tinham um grande trunfo, que era o almirante Coligny, Gaspar de Coligny, que se converteu ao protestantismo. E esse sujeito era um sujeito importante, poderoso, que tinha condições de fazer diferença. E aí houve conflito entre católicos e protestantes. E o Gaspar, eu não vou entrar em detalhes, o Gaspar de Coligny sofreu um atentado na noite anterior à noite de São Bartolomeu, ao dia de São Bartolomeu. E no dia de São Bartolomeu houve uma coisa arquitetada, um tipo de armadilha, porque, não tem como entrar em detalhe, mas o Henrique de Navarra, que era protestante, Navarra era um reino da Espanha, e ele era protestante, esse Henrique de Navarra, por causa dos casamentos ali, o cara vem de um outro lugar e acaba, sabe? E esse Henrique de Navarra se casou em Paris, então tinha muitos protestantes em Paris naquele dia, por causa do casamento desse futuro rei da França. Ele não era ainda rei da França, ele era rei de Navarra, futuro rei da França, certo? Inclusive um trairão, né? Porque depois a hora que ele se tornou rei da França, daí se converteu ao catolicismo. Né? Tem a famosa frase, Paris bem vale uma missa. Né? O que é isso, né? Que frase é essa? Certo? Mas é aquela coisa, político você nunca pode confiar. Né? Quando foi interessante se tornar católico, ele se tornou. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. O Henrique de Navarra estava se casando. E aí Paris estava cheio de protestantes por causa do casamento dele. O que aconteceu? Os católicos aproveitaram. E foi um verdadeiro massacre que aconteceu ali, que é o famoso massacre da noite de São Bartolomeu, em que morreram milhares de protestantes em um único dia, em Paris e por toda a França. 24 de agosto
de 1572. Em 1598 foi proclamado o Edito de Nantes, 1598, então são 1572, 98, são 26 anos, isso, 26 anos. 26 anos depois foi publicado o Edito de Nantes, proclamado o Edito de Nantes, dando liberdade religiosa, desde que ficassem em guetos segregados, os protestantes. Certo? Então, na verdade, passou a ser um reino dentro do reino. Né? Um reino pobre, porque você fica isolado, você é marginalizado. Né? Mas foi isso que fez. Na verdade, o Henrique de Navarra, aquele lá, né? Ele providenciou para que o Edito de Nantes fosse publicado. Certo? Porque ele tinha simpatia pelos protestantes, porque um dia ele foi um deles. Né? Não era mais, mas... O Edito de Nantes durou uns 100 anos e aí a perseguição recomeçou. E desta vez os huguenotes tiveram que fugir. Na França, o protestantismo não vingou. Na verdade, na França não vingou nada no fim das contas. Certo? Porque depois foi o berço do iluminismo. E aí Deus é um Deus que é o grande arquiteto do universo, que foi embora, deu corda no relógio e sumiu. E é assim que é a mentalidade do francês. Né? Então, só para terminar então, aqui essa parte que eu estou falando de divisão, e aí nós vamos sair. Houve guerra também dos Países Baixos com a Espanha. E nessa guerra acabou então havendo um acordo no final, em 1607, o norte protestante passou a se chamar, nesse acordo, 1607, Países Baixos, certo? Localize-se, Espanha atacou e tal, o norte protestante passou a se chamar Holanda, muito bom, e o sul católico passou a se chamar Bélgica, exatamente, muito bom. É isso aí, Bélgica e Holanda. Houve um acordo, e aí porque houve guerra entre protestantes e católicos ali, e aí aquela coisa, vamos parar com a guerra? Vamos. Então vocês aqui protestantes, vocês ficam com essa parte aqui para o norte, e nós ficamos com essa parte aqui para o sul, nós católicos. Então sabe esses acordos assim? Não necessariamente, né? Na verdade, tem gente que acaba se adaptando, né? Mas com certeza tem gente que se muda, claro. Vou para um lugar onde é melhor para mim. Né? E muita gente é como o vigário de Bray, né? O que estiver valendo, eu estou nessa. Para mim, tanto faz. Todos os caminhos levam a Deus. Né? Esse é o pensamento. A Suíça é cantões, né? A Suíça não era um país... até hoje não é... Até hoje é um país esquisito, né? Com um monte de língua diferente. Né? Porque, na verdade, como a gente viu, você tem cantões que são regiões independentes, tipo de principados, assim, mais ou menos como é hoje Luxemburgo, né? Regiões pequenas ali em que basicamente é uma cidade com alguma coisa em volta para você pôr lá uma cabeça de gado, alguma coisa, né? Mas é uma coisa assim, né? É simples. E, então a Suíça era assim já desde o tempo da Reforma, né? Você fala de Zurique, não, a Suíça é protestante, né? A Suíça tinha alguns cantões católicos, né? Mas acabou o protestantismo prevalecendo, né? Sim. Porque os huguenotes, como eu disse, eles fugiram, né? Para vários lugares. Inclusive alguns foram para a América, se espalharam, né? Mas foram muitos, com certeza, para a Suíça. Com certeza a Suíça era uma boa opção, né? A Suíça. A Holanda, só para terminar, a Holanda foi desde o início um exemplo de liberdade religiosa. Né? Foi um dos primeiros países assim em que começa a aparecer alguma liberdade religiosa. Vamos retomar então, falei que eram 3 palavras que a gente ia usar: divisão, reforma e avivamento, como resultado da reforma. Reforma, evidentemente, se o nome é reforma protestante, é evidente que um resultado da reforma protestante foi reforma. Né? A igreja estava modificada, e estava modificada em várias frentes. A gente pode imaginar, eu vou deixar como um exercício para vocês fazerem aí, imaginar o quanto mudou a igreja. Não é pouca coisa. Surgem até novos personagens, como a figura do pastor pregador. A figura do pastor pregador não existia antes, certo? Existia a figura do padre. Esse pastor pregador, ele inclusive tem família. Isso é totalmente novo, certo? E o padre, onde é que é o habitat natural do padre? O altar, não, mas em termos da vida de igreja, é o altar e o confessionário, certo? Então ele reza a missa, ele eleva aquela hóstia e ele
houve a confissão das pessoas, basicamente é isso que ele faz. E agora a figura do pastor pregador, ela é bem diferente. O habitat dele passa a ser o local onde ele estuda a palavra, ele é um estudioso da palavra, a sala de estudos e o púlpito onde ele prega, certo? São coisas novas, gente, tudo isso aí é novo. Outras coisas interessantes, em 1523, o Zwinglio, já falamos do Zwinglio, ele começou a usar a túnica acadêmica, certo? Vocês já viram o próprio, aqui na própria capa do livro Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, tem uma foto do Lloyd Jones em que ele aparece com aquela túnica, né? Que é muito comum. Os pastores usavam uma túnica. Você vai numa, não sei como é que está hoje, acho que não tem mais, né? Eu acho que não tem mais, né? Na luterana não se usa mais, né? Ainda usa a túnica, né? Então era comum os pastores protestantes usarem essa túnica. Na verdade, em vez a estola sacerdotal e coisa, não. Nada desse tipo de simbolismo. O simbolismo era de um acadêmico, um estudioso. Quem vinha ali pregar é um estudioso da palavra. Né? Então por isso que ele vinha assim de beca, parece que ele está vindo numa formatura. Né? O Zwinglio que começou com isso aí. E realmente os pastores protestantes, quando iam pregar, eles sempre estavam com aquela túnica. E na teologia, né, nós tivemos enormes mudanças, surgiram várias confissões protestantes. A Confissão de Augsburgo, de 1530, já falamos dela, né, escrita pelo Melanchthon. E também, no caso dos luteranos, eles têm como regra a Confissão de Augsburgo, junto com, principalmente, a Fórmula da Concórdia, de 1580. Ali houve um acordo quanto a monergismo, sinergismo e tal, essa coisa toda que nós já comentamos um pouco. Dentro do ramo reformado, você tem a Confissão Gálica, escrita por Calvino, certo? Foi ele que escreveu. A Confissão Escocesa, já falamos, escrita por Knox e mais 5 Joões. A Confissão Belga, escrita pelo Guido de Bré, que foi executado pelos espanhóis, certo? A Confissão Belga. A Segunda Confissão Helvética, que nós falamos aqui, escrita pelo Heinrich Bullinger, o genro do Zwinglio e sucessor do Zwinglio. E também a Confissão de Heidelberg. Essa é uma confissão muito legal, muito interessante, que era usada pela comunidade reformada da Alemanha. Certo? Porque na Alemanha tinha também reformados, não tinha só luteranos. No Palatinato, que é uma região que tem lá, eles tinham muitos reformados. E aí o Zacarias Ursino, e um outro que eu não lembro o nome dele, o Oleviano, esses dois escreveram a Confissão de Heidelberg. Bem interessante também. Os 39 artigos da Igreja Anglicana, todas essas várias confissões aí protestantes surgiram. A música foi um grande legado também. Muitos hinos bonitos, muita composição musical, os salmos, né, todos os salmos musicados. Eu coloquei aí só um lembrete em relação à economia, tá? Cuidado, gente, com o que dizem nessa questão da economia, tá? Max Weber foi um sociólogo e economista da virada do século XIX para o XX, e ele escreveu um livro famoso, extremamente influente, cujo título é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, certo? E aí ele faz uma vinculação do calvinismo com o capitalismo, que é muito comum os jovens, quando estão na escola, estudarem que calvinismo e capitalismo andam juntos. Nada mais longe da verdade. O calvinismo não tem nada a ver com o capitalismo, são coisas completamente independentes, não há relação alguma, certo? Isso aí é uma opinião do Max Weber, muito mal calcada em fatos, certo? Pelo contrário, os reformadores sempre disseram que os cristãos devem cuidar dos pobres, porque Deus é o advogado dos pobres, certo? E isso é bíblico. Certo. Eu acho que aí tem um pouquinho de forçação de barra. Mas é interessante a Jussara colocar esse elemento, porque realmente pode ser uma interpretação equivocada do que o Max Weber colocou, né? Mas eu não quero entrar nisso não, isso é só um lembretezinho. Vamos lá. Reforma, então, mais do que evidente. Nós nem conseguimos falar de tudo que houve em termos de reforma na teologia, né? Quantas coisas eu deixei de falar no domingo passado, né? Propositalmente, porque nós não temos tempo. Sacerdócio universal de todos os crentes, certo? Livre exame das Escrituras. Tudo isso são presentes que nós ganhamos de Deus através dos reformadores. A terceira palavra pode passar aí. Avivamento.
Sempre há uma questão clara. A reforma foi um avivamento? Foi um movimento de avivamento? Sempre há discussão quanto a isso aí, né? Aquele período dos reformadores foi um avivamento. Gente, muitas coisas absurdas aconteceram. Guerras, derramamento de sangue, erros, excessos, divisões. O próprio Lutero, ele pensou em desistir de tudo, mais de uma vez, porque ele achava que as pessoas não estavam vivendo de acordo com o que elas criam, certo? Então ele tinha vontade, às vezes, de largar tudo, porque muitas vezes o indivíduo vinha e dizia, não, eu sou um luterano e tal, e a vida dele é um desastre. E porque a gente sabe, houve muito uso político do momento também, né? Pessoas não sinceras entraram junto. E isso a gente vê no próprio filme do Lutero, isso também está retratado, né? Mas até os católicos reconhecem que ocorreram transformações na vida e na espiritualidade das pessoas. Eu acho que até a própria igreja, como nós vimos, a própria igreja católica romana foi afetada, certo? Até ela melhorou depois da reforma protestante. Tantas coisas que a gente deixou de falar, eu não tenho como falar, né? Falei aí o livre exame da Escritura, as marcas da verdadeira igreja, né? Pregação da palavra, nada de sucessão apostólica. Pregação da palavra, fiel, né? Pregação da palavra com fidelidade, administração correta dos sacramentos e exercício da disciplina eclesiástica. Marcas da verdadeira igreja. Tudo isso aí são herança dos reformadores. Não temos tempo para nos aprofundar, temos que seguir em frente. Só quero mostrar rapidamente aqui um quadro que existe sobre a noite de São Bartolomeu. Todo o massacre que houve naquela noite. Ali o Gaspar de Coligny, depois nós vamos falar dele de novo, porque ele foi importante no envio do Villegagnon para cá, para o Brasil.